Não sei se os ingressantes me conhecem, eu sou Jaqueline Signoretto, sou professora do departamento do programa de pós-graduação em Sociologia e coordeno um grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos do GEVAC. Então a gente vai dar início a mais um evento da nossa quarta sociológica e receber com muita alegria o querido Sérgio Salomão Checaira, que é professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP e tem uma trajetória. Eu não fiz uma preparação do currículo dele assim, muito formal, né? Porque eu conheço ele há muitos anos, então eu vou falar daquilo que eu lembro, né? Então, e não é pouca coisa. Então ele desenvolve, né, os estudos dele na área de criminologia, na Faculdade de Direito, e tem uma série de livros escritos sobre não apenas o debate internacional da criminologia hoje, mas também sobre a recepção desse debate criminológico internacional no Brasil, né? E tem feito muitos cursos, né, os cursos dele destinados ao debate dessas teorias, né? Então ele também tem uma discussão sobre direito juvenil, né? Uma das primeiras pessoas que passou a discutir esse tema como uma área relevante dentro do direito, né? Porque sempre foi uma área considerada menor, uma área para gente que não tinha talento para outras coisas, né? Então foi muito importante quando o Salomão, junto com os orientadores dele, passaram a dedicar, né, o estudo desse tema, tornando um campo de estudos, vamos dizer assim, mais prestigioso, né, dentro dos debates da criminologia no campo do direito, né? Também o Salomão tem uma atuação, além de ser um intelectual muito respeitado, né, uma pessoa que é sempre muito bem recebida nos campos do direito, dado o destaque que ele tem nessa área. O Salomão também é um grande militante de direitos humanos, né? Então ele foi membro do Conselho Nacional de Política Penitenciária. Quantas vezes? 2 anos. E em São Paulo você também foi da comissão? Mas o Salomão tem discutido, né? Ele é um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, né? E esse instituto tem tido uma atuação, está fazendo esse ano 25 anos. Ele foi criado por conta, no contexto, na sequência, né, do massacre do Carandiru. Havia um grupo de juristas que já vinha se preocupando em criar uma associação que pudesse criar conhecimento, intervir e criar jurisprudência e produzir um debate sobre direitos humanos no campo do saber penal, né? E veio o massacre do Carandiru e isso deu a eles, né, uma dimensão, vamos dizer, política, né, do projeto intelectual que eles estavam querendo construir, né? Então esse instituto existe há 25 anos, eu já trabalhei lá e hoje faço parte também da diretoria. E eu estou mencionando isso porque eu quero incentivar todos vocês a conhecerem as 16 medidas contra o encarceramento em massa que esse instituto está lançando, né? O Checaira foi presidente do instituto, é conselheiro do instituto e tudo. E aproveitar então o momento da presença dele para falar das 16 medidas. Se vocês colocarem no Google 16 medidas contra o encarceramento em massa, mas também se entrarem na página IBCCRIM, com 2 Cs, né, .org.br, vocês vão conhecer as medidas. E acho muito importante que todo mundo conheça, né, e divulgue, e converse sobre elas e fale para as pessoas, né, assim como o Ministério Público lançou no ano passado aquelas 10 medidas contra a corrupção, né, não tem nada a ver as nossas 16 com aquelas 10, né, aquelas 10 eram no sentido do endurecimento penal e no sentido de um conjunto de medidas que procurava atacar, né, a democracia e o exercício dos direitos humanos no Brasil. E essas 16 medidas vêm, então, como uma contraposição, né, o objetivo de um estudo que foi feito ao longo de um ano do IBCCRIM, com a Pastoral Carcerária, a Associação dos Juízes para a Democracia, e tem uma outra ONG, né, e o IDDD. Que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Então, nasceu desse estudo, né, o estudo de legislações
e, vamos dizer assim, passagens das legislações que estão em vigência, né, artigos das legislações que estão em vigência, que se referem a crimes não violentos, né, ou a situações de custódia que não são definitivas, que não são resultado de prisão e que, né, em sendo revogadas ou em sendo modificadas, teriam a possibilidade de reduzir, né, o quadro gravíssimo de encarceramento que a gente tem hoje, que vocês sabem que é marcado pela prisão, né, enfim, ao recorte racial e de classe, de território, né, nessa população. Os estudos do GEVAC mesmo têm mostrado isso. Mas há uma peculiaridade curiosa, que é o fato de que a maior parte das pessoas que está cumprindo pena nos presídios hoje, ou que está em custódia, ainda sem julgamento, aguardando julgamento, não cometeu crimes contra a vida, cometeu crimes patrimoniais ou crimes de drogas, 3 em cada 4 pessoas, né? Então, quando a gente fala do encarceramento em massa, não é só porque a gente tem dó, né, das pessoas, coitadinhas, certo? É porque nós estamos mostrando que essa é uma ferramenta que está sendo utilizada por uma finalidade, né, que é um desvio, na verdade, da finalidade do próprio direito penal e da cadeia, né? Quer dizer, ao invés de... A gente tem um país que tem 60 mil homicídios por ano, de 2000 a 2015, houve quase 500 mil homicídios no país, 500 mil de pessoas foram mortas, né? E quando a gente olha para o cenário das cadeias no país, o que a gente vai ver não são as pessoas mais violentas, né? Não é o uso do direito penal para fazer o controle da violência, a gestão da vida, a valorização da vida, né? Não é isso que é o resultado que está saindo ali. O que a gente vai ver ali é uma molecada que trabalha na franja do tráfico de drogas, né? Crimes de furto, certo? E que estão sendo apenados, né, com essas penas super duras e com esse quadro desastroso, né, que a gente tem, essa calamidade, né, humanitária que se tornaram né, sempre foram, né? Os presídios no Brasil sempre foram uma calamidade humanitária, nunca houve um momento em que eles funcionaram dentro das normas e da ordem, né? A gente vai ver 2017, né, começou o ano marcado por um conjunto de violências que ainda continuam se reproduzindo, né? Essa semana mesmo, em Roraima, houve mortes, né? Enfim, esse quadro, infelizmente, ainda não cessou, né? Então, vou passar a palavra para o Salomão, ele vai fazer a conferência dele sobre encarceramento e execução penal no Brasil. E é isso, agradecer a sua presença e a viagem que você fez até aqui. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui na UFSCar pela primeira vez. Uma honra muito grande estar aqui a convite da professora Jaqueline Signoretto, pessoa com quem eu tenho uma grande relação em termos institucionais do INPECECRIM e que me ajudou muito. Eu queria começar falando isso. Ela já mencionou, eu tenho uma formação originariamente jurídica, né? Mas em determinado momento, dentro da Faculdade de Direito, pretendemos criar uma sub-área na área da criminologia. E nesse momento eu fui escrever um livro que foi a minha tese de livre-docência na criminologia, e aí eu precisei de uma ajuda de um sociólogo amigo que fizesse as minhas correções, que me desse sugestões e que me ensinasse qual era o caminho das pedras para estudar rapidamente certos nichos de saber, de conhecimento, e eu recorri à Jaqueline. A Jaqueline foi fundamental, grande parte de alguns capítulos da minha obra eu devo em grande medida a ela. Queria publicamente dizer isso para ela, nunca disse, agradecer por conta da nossa relação, que é tão próxima, mas hoje tão distante em função de ela estar aqui, eu estar em São Paulo, e as dificuldades que eu tenho às vezes para sair, por uma série de razões. Então queria publicamente agradecer a Jaqueline por toda a ajuda que ela me deu em momentos outros da minha carreira. Queria também agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que tem aqui o pessoal de Cáceres,
do Dinter de Cáceres, né? Eu estive em Cáceres há muitos anos a convite do reitor da universidade de vocês, que era meu colega de faculdade e meu sócio de escritório da advocacia, o Carlos Alberto Reis Maldonado, que faleceu recentemente e que é uma pessoa que eu tenho grande saudade, uma pessoa por quem eu tenho o mais profundo apreço e que eu vi ele cultivando a universidade lá no início da vida dele, ainda como professor, ainda sem titulação, correndo atrás, e depois da organização que fez e os projetos de educação. Ele foi secretário de Educação do Estado do Mato Grosso, uma pessoa por quem eu nutro grande apreço. Então, uma saudação especial a todos vocês. Eu, quando pensei em vir aqui para falar com a professora Jaqueline, perguntei sobre o que ela queria que eu falasse, e ela me deixou à vontade para a escolha do tema. Eu pensei primeiro o tema e depois o que eu poderia colaborar com o trabalho. Há pouco tempo atrás eu vi uma apresentação da professora Jaqueline na Faculdade de Direito, no Núcleo de Direitos Humanos da Faculdade de Direito, talvez um ou outro de vocês tenha acompanhado a professora Jaqueline, e eu fiquei assim muito feliz por ver na professora Jaqueline tudo aquilo que ela sempre foi, uma pessoa organizada, profunda, que faz a pesquisa em cima de dados empíricos, que é uma coisa muito da sociologia, mas que talvez não seja uma coisa muito do direito. Nós não trabalhamos muito com dados empíricos, e não por outra razão. Eu, ao invés de trazer um data show meio primário, com pesquisas não originais, eu resolvi falar com vocês, conversar com vocês. E a Jaqueline me pediu para que eu fosse relativamente breve, que eu falasse por não mais do que 1 hora, para a gente poder ter um debate. Eu desde logo digo para vocês que, se vocês quiserem interromper, isso daqui não é uma conferência, não é uma palestra, fiquem absolutamente à vontade, porque a gente está trocando ideias. E a troca de ideias, às vezes, você deixar passar uma pergunta que é oportuna naquele momento, ela vai deixar de ser oportuna ao final da palestra, então, ou ao final da aula. Então, por favor, me interrompam se quiser, a hora que quiserem, né? Não há nenhum problema. Eu, quando pensei no tema execução da pena, eu quero frisar, e o encarceramento, eu pensei em trazer para vocês uma discussão que pode ser semântica, mas que é semântica com raízes jurídicas, que é por que nós, na língua portuguesa, falamos da execução penal e os nossos vizinhos da América Latina, principalmente da América Hispânica, falam em direito penitenciário. Qual é a razão disso? Qual é a primeira discussão que a gente coloca? E por isso eu estou trazendo uma questão que é fundamentalmente semântica, mas com raízes muito grandes. Para responder a essa indagação, eu gostaria inicialmente de dizer que eu vou partir de uma frase de um jurista alemão muito importante, de muitos anos, que é o Ehring, e ele diz que, colocando em perspectiva a questão das práticas punitivas, a gente pode dizer que a história das penas é a história da sua constante abolição. Isso pode ser um pouco surpreendente para nós hoje, que temos um implemento punitivo, um acréscimo de punição por parte de diversas esferas, aquilo que alguns juristas chamam de expansão do direito penal, expansão punitiva, levar o direito penal para outras áreas que até então não eram conhecidas na esfera punitiva, mas que hoje a gente justificaria essa ideia como um momento tópico em termos históricos, né? A gente tem um momento da história que é um momento pendular, mas olhando ou tomando em perspectiva a história das práticas punitivas, a gente vai verificar que, por excelência, no passado, na antiguidade, no período medieval, a história das penas era a história da pena capital. Então, nós vamos encontrar
desde a antiguidade, diferentes formas de punir, mas todas elas diferentes de executar o apenado. Então, as execuções é que eram distintas, porque a pena era única, era a pena de morte. Então, nós tínhamos a execução por empalação, a execução por apedrejamento, e as regras eram muito características. O tamanho da pedra deveria ser suficientemente pequeno que pudesse ser atirado e não suficientemente grande que não pudesse ser atirado. E as pedras pequenas teriam que ser suficientemente grandes para que atiradas causasse a lapidação da pessoa. Portanto, eu não podia ter uma pedrinha, eu tinha que ter uma pedra média que permitisse alguém atirar. Daí porque quando a gente olha para a Bíblia, aquela famosa frase, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, não era uma coisa metafórica, era a forma de execução da morte. Portanto, os adúlteros, e principalmente as adúlteras, né, eram mortas por apedrejamento. E nós vamos encontrar outras formas, inclusive formas que são terríveis, como o Código de Hammurabi prevê, a abertura do ventre da pessoa, a pessoa ser atada em praça pública e o derramamento de mel nas entranhas para que as pessoas pudessem sofrer a atividade das formigas que iam comendo as entranhas vagarosamente. Então, a antiguidade tem um sem número de formas de execução do apenado. No entanto, o termo execução permaneceu e modificou-se. Modificou-se porque quando nós temos a primeira pena substitutiva da história da humanidade, que é a pena de prisão, e vejam que dentro desta perspectiva, a prisão, ela substitui a morte, e em muitos momentos ela convive com a morte, inclusive no momento de hoje. Eu faço parte de uma rede internacional para a abolição da pena de morte no mundo, né? Nós temos editado, escrito sobre isso. Existe pena de morte no mundo, como vocês sabem, a pena de morte por excelência nos países árabes mais conservadores, e o mais conservador de todos eles é a Arábia Saudita, que mais pratica a pena de morte, mas a gente tem outros países no mesmo estágio civilizatório, Estados Unidos, enfim, que também praticam a pena de morte, de tal sorte que a gente vai lutar para moratórias internacionais em alguns lugares, né? Ou quando não, a abolição dessa pena em outros lugares. É fundamental que a gente tenha em conta que nós abolimos a nossa pena de morte a partir de 1870, 1850, em função de um indulto, de uma comutação de pena. No caso da Fera de Macabu, um caso de um erro judiciário que o Dom Pedro identifica ter ocorrido nesse período. Primeiro, os brancos deixaram de ser executados, depois os escravos alforriados e, por último, o escravo Pilar, que foi a última pessoa que foi condenada e executada à morte em 1870. Portanto, em Alagoas. A gente tem uma evolução da prática punitiva com uma transformação dessa punição. E o termo execução do apenado passa a ser substituído por execução da pena. E como isso pode ser criado? Porque a execução da pena de prisão, ela se prolonga no tempo. E por se prolongar no tempo, ela precisa necessariamente de um regramento para que ela seja implementada. A este regramento nós vamos dar o nome de direito de execução penal. É um regramento próprio. Para que vocês tenham uma ideia, embora a gente tenha penas de prisão, fundamentalmente eu vou comentar sobre isso a partir de 1808, e eu vou explicar o porquê. A gente só vai ter uma lei de execução penal que plenamente alcance esse sistema
em 1984, que é a Lei 7.210 de 84. Portanto, a Lei de Execução Penal é bastante recente, tomando em perspectiva este sistema punitivo. Por que a execução da pena privativa de liberdade começa em 1808? Não existiam masmorras antes de 1808 no Brasil? Sim, existiam. Não existiam práticas punitivas antes de 1808 no Brasil? Sim, existiam. Mas, a rigor, não existia o Brasil. Né? Existia a colônia chamada Brasil, mas não existia um país chamado Brasil. E esse país, que era administrado de diversas áreas, porque eram áreas de governos que tinham diferentes práticas de governança, esse país ele só vai se unificar com a vinda da família real para o Brasil. Portanto, 1808 é a data-chave para o início da prática punitiva da prisão, da pena privativa de liberdade. Antes disso, nós tínhamos masmorras, nós tínhamos as ordenações do reino, que falavam que quando o crime era muito grave, a gente ia desterrar a pessoa para a África. Agora, quando o crime fosse muito mais grave do que muito grave, aí sim, a gente mandava para o outro lado do oceano, que era o Brasil. Mas esse sistema que foi concebido nas ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, era um sistema disfuncional para o Brasil. Porque para onde nós desterramos se nós já estamos no Brasil? Claro que a gente pode mandar para um lugar chamado desterro, né? Aqui em Santa Catarina, mas enquanto nós não criamos esse lugar de desterro, a gente vai ter práticas punitivas adaptadas. E práticas punitivas que conviviam com outras práticas punitivas que eram para a grande população escrava negra que nós tínhamos aqui. Quando a família real chega em 1808, ela tem, e eu queria destacar isso, ela tem um choque muito grande de chegar num lugar que era muito diferente em termos de vivência, da vivência que eles tinham na Europa, né? Uma família real culta, rica, né? Abastada, com determinados valores, mas que vai ter que conviver com uma realidade, que era a realidade brasileira, a realidade de um Rio de Janeiro desarticulado, e chegam dezenas de navios com centenas, milhares de pessoas, e vão desalojar as pessoas das suas casas, vão criar um desconcerto, especialmente na capital brasileira, no Rio de Janeiro. De tal sorte que este desconcerto, essa desagregação, cria um primeiro surto de criminalidade, porque não é fácil você estar morando na sua casa, que não é nenhuma casa maravilhosa, e chega um cara e fala assim: agora a casa é minha, vai ser usada por alguém da corte portuguesa, e você está fora. E aí esse cara faz isso com alguém que está fora também, e aí você cria uma grande desarrumação social momentânea. O que isto causou no Brasil? Bom, a gente pode ter tido um primeiro momento de rearrumação, mas causou a primeira grande superlotação carcerária. Né? A primeira superlotação carcerária, portanto, no Brasil, e eu não estou falando em superencarceramento, porque isso é uma outra coisa, eu estou falando em superlotação carcerária, nasce com a vinda da família real. Para que vocês tenham uma noção, o primeiro decreto de indulto do Brasil, portanto, o primeiro perdão a criminosos, data de 1818, e 3 sucessivos foram feitos: 1818, 1821, 1822. Ora, por que você perdoa alguém? Alguém há de dizer: por humanismo. Nada é feito por humanismo na história da humanidade. Quando os romanos declararam a existência de uma pena
de trabalhos forçados perpétuos para substituir a pena de morte, isto foi puro pragmatismo, porque trabalhos forçados perpétuos era condenar a pessoa à morte pelo trabalho feito a ferros, com calcetas e com grilhões. Portanto, quando a expansão do domínio romano para a Península Ibérica e havia necessidade, portanto, de mão de obra, porque muita gente tinha morrido, e a prática conhecida dos romanos era a de reduzir a escravidão, né? O servo da pena, a pessoa era condenada à perda dos seus direitos civis, portanto, a morte civil. Escravidão para o direito romano era a chamada morte civil, e o sujeito era condenado a morrer trabalhando. Portanto, eram trabalhos forçados perpétuos, não foi humanismo. Era uma forma de pena de morte, uma forma distinta de pena de morte, que foi utilizada de muitas formas, de muitas maneiras ao longo da história da humanidade. Eu posso citar, por exemplo, 2 ou 3, né, formas de pena de morte. A primeira pena de morte, os trabalhos forçados na Sibéria, né, que permitia ao czar da Rússia, naquela época, esta prática não foi interrompida na União Soviética, e tampouco foi interrompida com o fim da União Soviética, no âmbito da Federação Russa e depois da Rússia enquanto país, agora mais recentemente, de tal sorte que o mecanismo de ocupação da Sibéria sempre foi o da utilização do trabalho do preso. Quando o Dostoiévski escreve um livro narrando as vicissitudes pelas quais ele próprio passou, Dostoiévski se envolve com grupos anarquistas que queriam a morte do czar, e ele é condenado à morte. Quando já estava no patíbulo, a pena é comutada e ele é mandado para um presídio na Sibéria, né? E é comutada na última hora, deliberadamente, para o sofrimento da pessoa ser mais acentuado. E quando mandam ele para lá, né, ele se vinga da prisão em que ele esteve, escrevendo um livro, que é um livro fabuloso, chamado Recordação da Casa dos Mortos. A prisão é a casa dos mortos, porque a pessoa é condenada, naquela época em particular, à pena de morte pelo trabalho, né? Não era para voltar. Também é importante a gente notar que essa prática punitiva do outro lado do planeta aconteceu na cidade mais boreal do mundo, na cidade mais ao sul do universo, que é Ushuaia. Um líder argentino, querendo ocupar territorialmente o sul da península, que confrontava, que faz fronteira com o Chile, e querendo estabelecer o seu domínio até esta área absolutamente inóspita, em 1896 resolve mandar condenados para construir um presídio, que é o presídio de Ushuaia. Lá ele, não dispondo de condições para trazer as pedras que edificariam o presídio, ele constrói uma pequena ferrovia, né? E esta pequena ferrovia é conhecida como Ferrovia do Fim do Mundo, e o presídio é conhecido como Presídio do Fim do Mundo, porque era literalmente o fim do mundo, né? Não existia mundo abaixo daquele paralelo. Portanto, a utilização da prisão como uma maneira de ocupação territorial, de construção de uma prática social. O que eu estou tentando dizer é que as práticas sociais, de alguma forma econômicas e políticas, estão intimamente ligadas a mecanismos de punição. Eu não vou voltar à ideia de Rusk e Schmeier, que mostram como a prisão
ela é associada à criação do capitalismo e como ela é treinada, utilizada para treinamento, no primeiro momento mercantil, depois industrial, com as casas de correção, as House of Correction, de 1515 na Inglaterra, 1565 as Raspuis na Holanda, os dois primeiros países que coincidentemente, né, fizeram a Revolução Industrial, né? Não vou entrar nessa questão porque eu quero me ater exclusivamente ao Brasil e tentar fazer um diálogo entre o que o Brasil teve em relação aos países estrangeiros em termos de execução penal. Volto então a 1808. A desarrumação de 1808 foi muito acentuada. E por que foi muito acentuada? Porque ela pega uma sociedade muito mais tranquila, muito mais rural, muito menos centralizada no entorno das cidades e passa a ter um primeiro surto de vivência urbana, citadina. Esse primeiro surto de vivência urbana produz um encarceramento significativo. A ponto de, se vocês olharem o primeiro depósito de presos que nós temos, como os portugueses, quando aqui chegaram, não encontraram prisões adequadas para o número, para a demanda de presos, eles chamaram os religiosos e pediram a cessão de uma prisão, que era uma prisão destinada a religiosos para brancos ricos, né, o aljube, e transformaram aquelas masmorras que eles tinham numa prisão para pobres e negros, né, que eles vão dar um nome muito específico, né, que é o de... não é masmorra, já me vem o nome. Pois bem, calabouço, obrigado. Calabouço. É no calabouço, então, que estas práticas punitivas são exercidas. Dualidade existente no calabouço. Primeiro, uma prática punitiva. Segundo, no próprio calabouço, as práticas corretivas. Lembrar que nós vivíamos em regime de escravidão e que esta escravidão só se finda no final do século XIX. Portanto, a gente não vai ter uma solução para os problemas da escravidão. A escravidão, claro, teve resistências heróicas com quilombos, mas também tinha o sujeito que era considerado pura e simplesmente refratário ao trabalho. Como se aplicava a chamada, pelo Império, corrigenda a esses casos, levando o sujeito ao calabouço e estabelecendo um número de chicotadas, né? Chicotadas estas que eram dadas dentro do cárcere. O cárcere, portanto, ele também tinha o significado no Brasil, no calabouço, para aquelas pessoas que seriam corrigidas por serem refratadas ao trabalho. Estou falando dos escravos, né? O aljube de um lado e o calabouço do outro foram se transformando em verdadeiras masmorras. E não por outra razão, os portugueses resolveram criar um sistema muito português, né, que era o sistema das presigangas. As presigangas foram navios, né, navios antigos que não tinham mais condições de navegação. Eles ancoravam esses navios em alguns sítios do Brasil, em algumas baías do Brasil. Nós tivemos ao menos 3 grandes presigangas: a presiganga do Rio, na Baía da Guanabara, a presiganga de Salvador, na Baía de Todos os Santos, e uma presiganga no Guaíba. Essas presigangas eram verdadeiros depósitos de preso. Então, durante o dia levavam comida, levavam bebida, o sistema já era, portanto, privatizado, porque você não tinha como fazer comida e bebida, levavam uma quentinha para os presos, né? Quer dizer, já tinha um primeiro mecanismo de privatização, né? E essas presigangas eram verdadeiros depósitos de preso. É interessante que, se vocês olharem a Constituição Federal de 1824, o artigo 179, inciso 21, artigo 179, inciso 21, cuja redação exata eu não sei, mas
é mais ou menos o seguinte: não haverá celas escuras, as celas serão asseadas e a gente deve acabar com a superlotação das celas. Ora, você nunca põe numa Constituição Federal, uma Constituição de características liberais, influenciada pelo pensamento iluminista, mas que convivia com a escravidão. É bom que se diga sempre e que se pontue, uma Constituição liberal para os brancos, mas não para todos, que estabelecia que as celas não podiam ser escuras. É o primeiro mecanismo identificador, entre aspas, de direitos humanos previsto numa Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição. E não por outra razão, em 1934, inspirado em certa medida, ainda que por outras razões, inspirado em certa medida no nome, por outras razões, a superlotação carcerária, nós criamos a nossa Casa de Correção. Uma casa que nasce em 34, mas que é concluída em 1850. Portanto, nós vamos ter o primeiro mecanismo sistêmico punitivo a partir de 1850, e que já nasce ultrapassada. As casas de correção são utilizadas em outros estados com este mesmo nome, em períodos sucessivos distintos, até que nós teremos a inauguração e o fim desta fase com a criação da penitenciária do Estado de São Paulo. Penitenciária esta masculina, mas que hoje foi convertida em feminina, no Complexo Carandiru. O Complexo Carandiru tem várias penitenciárias iniciadas no início do século XX, só fazer um levantamento, várias prisões, uma penitenciária feminina, né? Uma penitenciária masculina, posteriormente nos anos 40, uma casa de detenção que vai sendo construída pavilhão a pavilhão de acordo com as demandas, para fechar o presídio Tiradentes, que ficava relativamente próximo, né? O Centro de Observação Criminológica, o COC, uma penitenciária para presos da polícia militar, portanto, separação dos presos e referência dessa intervenção noutros valores, a referência no trabalho. É curioso que até hoje, quando a gente entra no pórtico da penitenciária, hoje feminina, né, existe no pórtico um escrito muito semelhante ao escrito nazista do campo de concentração de Auschwitz, dizendo que o trabalho recupera a pessoa, né? Eu vou voltar a essa questão, eu quero só pontuar este momento ainda do Império. Portanto, no Império, a prática punitiva ela vai se alternando entre violências de morte, violências de degradação dos cidadãos, violências que atingem a prática da pena privativa de liberdade, que era a prática da pena privativa de liberdade com violência e sem violência. Portanto, a gente tem no Código Criminal de primeira instância de 1830 uma distinção da forma punitiva, da prática punitiva, né, com correções corporais, sem correções corporais, né, prisão com violência e sem violência, além da própria violência da prisão. Quando nós vamos encontrar um mecanismo posterior de prática punitiva, nós temos primeiro, nessa ordem, a abolição da escravidão, né? Uma situação que foi muito mais legal do que real, porque as violências se transformaram de outras formas, né? Mas a gente tem a abolição da escravidão, portanto a não possibilidade mais de agressões físicas aos escravos. O início do século XX é marcado por um primeiro surto de industrialização, e a gente passa a ter as primeiras
greves, as primeiras resistências ao governo republicano. Um governo republicano que não sabia bem o que fazia, um governo federativo que não sabia exatamente o que era a federação, porque as pessoas ficaram pasmadas com uma república e com uma federação ao mesmo tempo. Tanto é verdade que no início da década de 10, muitos estados contraíram, porque se julgavam estados, já que Estado era alguma coisa relativa à pessoa independente, havia mudado o nome de província para Estado, contraíram empréstimos no exterior, até que o Supremo Tribunal Federal, em 1914, diz: isso não é permitido sem a anuência, aquiescência do governo central. Vocês não são Estados, só são Estados no nome. Essa federação que nós criamos não é bem uma confederação, como vocês estão imaginando, e muito menos uma federação. Afinal de contas, a gente só deu, na República Velha, a liberdade aos estados de legislar sobre processo. Nunca sobre direito civil e direito penal, só processo. Tanto é verdade que a gente teve, na República Velha, códigos processuais penais. E alguns estados, como o estado de São Paulo, ficaram com as leis de então, sem criar um código, porque não houve um código consensuado de processo penal paulista. Isso vai ter muita importância, porque alguns dos casos mais marcantes de erros judiciários que nós tivemos, eu posso citar o caso dos irmãos Naves, que data da década de 30, final da década de 30, na cidade de Araguari. Ele foi baseado num sistema processual, num código processual mineiro, que era um código que retirava a soberania do tribunal de júri. Portanto, a soberania do tribunal de júri era solapada por um código estadual. Volto às greves que nascem fundamentalmente em São Paulo em 1917, as primeiras greves anarquistas. São Paulo passa a ser tomada por manifestações anarquistas, principalmente a partir de 17, a partir da fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Isso também passa a ter uma concorrência entre anarquistas e comunistas, e São Paulo é literalmente tomada por uma greve, que é a greve de 24, Alguns chamam de Revolução de 24, eu não chego a tanto, mas foi uma grande manifestação de rua, um grande questionamento do sistema capitalista, eu diria ainda incipiente, mas que tem ali na industrialização o seu motor mais forte na cidade de São Paulo. 1924, a Força Pública de São Paulo, que entendia que São Paulo era um estado, e como teve uma missão francesa que data de 1918 em São Paulo para treinamento da nossa força pública com base na gendarmerie francesa, ela traz a aviação para a força pública brasileira, para a força pública paulista, que junto com 2 aviões que tinham sediados no Campo de Marte, resolvem bombardear os bairros operários em 1924 em São Paulo. Pasmem, a primeira cidade aberta a ser bombardeada não foi Guernica, que espantou brutalmente a humanidade e que fez com que Pablo Picasso pintasse o quadro mais importante do século passado, que é o Guernica. Eu diria, a primeira cidade aberta a ser bombardeada, e no nosso caso, pela nossa própria aviação, foi São Paulo. Os bairros operários em 24 são bombardeados para acabar com aquela revolta. E o que faz o governo central? Lembrando que o governo central era neste momento no Rio, ainda a uma certa distância de São Paulo. O que faz o governo central para associar aquele desenvolvimento das relações produtivas às práticas punitivas? O governo central faz o seguinte: 1890, volto a 1890, um segundinho, antes mesmo da Constituição Federal de 1891, o governo
edita um código penal, que era um código penal de matriz, como nós chamamos hoje, garantista, né? Portanto, um código criticado pelos juristas por ser muito permissivo, muito leniente. Ele não era um código tão punitivo para a época. Pois bem, este código institui o sistema baseado numa cultura franco-belga e não anglo-saxã. Ao invés de criar o sistema do probation e do parole, cria o sistema do livramento condicional. E o sistema do livramento condicional não é regulamentado por 34 anos. Mas, misteriosamente, em novembro de 24, ao final deste processo de conturbação social, é criado o Conselho Penitenciário como o instrumento de implementação do livramento condicional. 2 meses antes, ainda dentro do sistema franco-belga, se cria o sursis, né? Verbo sursoir, em francês, que significa suspender. Então nós temos a criação, com intervalo de 2 meses, de 2 institutos que ou retardariam a prisão de alguém, ou antecipariam a soltura de alguém. E o que isto significa? Porque isto acontece em 1924, né? Eu não conheço um único autor que diga isso, né? Acontece por uma razão óbvia, né? 24 é o momento que a gente tem um primeiro auge das lutas operárias na cidade de São Paulo, que era quem tinha mais desenvolvimento estruturado para fazer um sindicato. E uma luta operária que já está dividida nesse momento entre anarquistas e comunistas. Portanto, a gente vai encontrar o ano de 24 como o ano do nascimento de 2 práticas que suspendem punições e que regulamentam punições. Neste momento, regulamentam a suspensão dessas punições. Neste momento é criado um comitê popular, digamos assim. O Conselho Penitenciário nada mais era, no contexto de 1924, que a forma encontrada pelo governo federal para ouvir a comunidade e, ao ouvir a comunidade, acolher sugestões para mitigação da prática punitiva. Quem é que participaria deste conselho? O diretor do presídio, em primeiro lugar, o lente da Faculdade de Medicina. Lente é uma expressão antiga para professor, né? O professor catedrático era o lente, e por uma razão muito singela. O lente era aquele que lia a aula era lida. Então o lente da Faculdade de Medicina, o diretor do presídio e o lente da Faculdade de Direito. Os saberes passavam pela Faculdade de Medicina e pela Faculdade de Direito. Uma obra maravilhosa da Lilian Schwartz, que ela descreve a punição, a produção científica nesse período. Ela mostra que grande parte das revistas paulistas eram revistas que tinham artigos de juristas e médico-legais, aquilo que hoje nós chamaríamos, readaptando a linguagem, de criminólogos. Portanto, a gente vai ter uma modificação, né, dessa prática punitiva no início do século XX, por força das readaptações, e é neste contexto que a gente vai criar uma penitenciária como um sistema. Essa penitenciária, por que ela é um novo sistema? Porque ela vai ver no trabalho um mecanismo de regulação do trabalho fora do cárcere. O trabalho dentro do cárcere é um mecanismo de regulação das greves. Como é que eu combato os sindicatos? Eu preciso ter pressão contra os sindicatos. Não bastava mais fechar os sindicatos, não bastava mais agredir os sindicalistas e prendê-los. Porque quando esses sindicalistas eram colocados dentro do cárcere, eles agitavam o cárcere. Então, é fundamental eu criar um mecanismo de transição
de dentro para fora do cárcere, de dupla via, de tal sorte que o trabalho fosse regulamentado dentro do cárcere e este trabalho regulamentado fosse eventualmente utilizado para combater a influência sindical que crescia na década de 20. Se vocês pensarem que a década de 20, além disso que eu já mencionei, tem o tenentismo em 22, a coluna Prestes em 25, né? Agitando e levando a mensagem do tenentismo para o interior do Brasil, né? A gente pode imaginar o como o período de 20 é rico para nós repensarmos as práticas punitivas. Não bastava mais uma casa de correção, porque era fundamental treinar a mão de obra. Volto ao Rusk e Schmeier, que falam exatamente isso, que a prisão nasce nas casas de correção inglesas